Convidamos agora o professor doutor Luiz Fernando Mercier Franco, da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Bom, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui, agradeço muito ao convite honroso do Senapad, eu nem sei bem por que eles me convidaram, quando eu cheguei aqui, vi essa plateia com tanta gente ilustre, fiquei ainda mais perplexo com o convite. Então, agradeço, espero conseguir contribuir de alguma forma. Bom, eu sou lá da Engenharia Química, mas faço uma coisa chamada simulação molecular, que não é tão distante do que o professor Edson acabou de apresentar, mas com interesses um pouco diferentes, coisa de engenheiro, né? Um pouquinho mais diferente do que os físicos estão preocupados. E um assunto em particular que eu sempre tive muito interessado é em fluidos confinados. Quando eu falo confinado, é bem apertadinho mesmo, ali na casa do nanômetro, né? E isso tem muita aplicação industrial, vou tentar cobrir um pouco do que a gente tem estado preocupado, né? Bom, eu sempre gosto desse exemplo, quer dizer, o físico já começa com átomo, mas o engenheiro eu tenho que começar com uma coisa que ele enxerga, senão é mais difícil de entender. Então imagina que eu tenho um copo d'água, quero descrever esse copo d'água, aí 180 ml de água, e com a termodinâmica clássica eu só preciso de 3 coordenadas para descrever tudo sobre ele, TVN, TPN, qualquer coisa assim. Mas se eu for olhar para a natureza, né, para o que tem lá dentro, eu vou começar a ver que a coisa pode ser um pouquinho mais complicada. Isso deve ser feito de moléculas, se eu acreditar na hipótese atômica, e aí eu começo a me preocupar com esses átomos, e o sonho do século XIX, né, Maxwell e Boltzmann contribuíram bastante para isso, era recuperar, então, né, recombinar o que existia da termodinâmica com a mecânica clássica que explicava o movimento dos corpos. E aí, como é que eu reconstituo, então, como é que eu conecto essas duas coisas? A ponte foi a mecânica estatística, acho que os físicos chamam mais de física estatística, né? E aí a gente vai ver qual que é o problema e como é que a gente consegue usar, então, hoje em dia, computador para resolver esses problemas. Bom, o problema é que eu tenho, supondo que deve estar errada essa conta, mas uma casa de 10 a 24 átomos. E se para cada átomo eu tiver 3 graus translacionais, x, y e z, eu já estou pensando em 10 a 24 vezes 3 equações diferenciais ordinárias de segunda ordem para resolver. Isso para descrever o que tem um copo d'água. Nem com toda a computação do mundo, junta aí, pega o Senapad, eleva um Senapad, eleva um Senapad, a gente não vai conseguir fazer isso. 10 a 24 equações diferenciais é muita coisa. Graças a Deus, a natureza é bastante convergente, com poucas moléculas, no caso de milhares, a termodinâmica já converge, eu já consigo pegar propriedade de transporte. Essa foi uma bênção que foi legada à humanidade. Mas esse era o desafio, como é que eu descrevo isso a partir do ponto de vista atômico, né? Então tem um monte de equações diferenciais para resolver, e aí a mecânica estatística aparece como uma grande solução. E eu adoro essa frase do Wigner, né? Porque o problema até meados do século XX era, essa teoria é bela, maravilhosa, né? O Maxwell, Boltzmann, depois o Gibbs, em 1902, publica um livro fantástico sobre isso, depois o Schrödinger escreve a versão quântica, né, da mecânica estatística, e o Wigner vai fazer uma crítica um pouco ácida, aliás, ele era famoso por fazer esse tipo de crítica, e ele escreve assim, com termodinâmica você pode calcular quase tudo de forma bastante rude, com teoria cinética você calcula um pouco menos de coisa, mas com um pouquinho mais de precisão, e com mecânica estatística você calcula de forma exata nada, porque a mecânica estatística, a única coisa que a gente conseguia calcular na mão é que PV é igual a NRT, que era o gás ideal, a gente já sabia isso uns 2 séculos antes disso. O erro do Wigner foi não considerar a computação, e eu acho que esse foi um grande, né, depois, principalmente com a Segunda Guerra, Los Alamos em especial, na minha área, né, Monte Carlo, dinâmica molecular, vai ser uma revolução, porque daí a gente vai poder resolver esses problemas que o Wigner está dizendo aqui, ó, você só consegue provar que PV e NRT aí na mão, agora a gente vai conseguir fazer coisas muito mais complexas usando o computador. E eu acho que essa foi a grande revolução, e é como eu pago as minhas contas, então eu fico muito feliz que a gente possa fazer isso. Bom, a dinâmica molecular clássica que eu vou falar mais, mas embora o professor Edson já tenha coberto isso, eu tenho um bando de partículas ali, e a coisa é muito simples, eu só preciso resolver as equações de Newton, uma para cada partícula que tem ali, correto? E aí, claro, eu só preciso saber qual que é a força de interação entre elas, porque se eu souber a força, menos o gradiente do potencial, quer dizer, se eu souber o potencial de interação
entre as partículas, eu consigo calcular a força e eu consigo integrar numericamente as equações de movimento. Um exemplo de potencial dos mais rudes que tem é esse aí, potencial de Lennard-Jones, não me interessa muito a carinha dele. Mas essa é a ideia, eu tenho lá um monte de molécula, imagina que isso aqui é água, então eu tenho as bolinhas vermelhas seriam os átomos de oxigênio, as bolinhas brancas os átomos de hidrogênio, e eu tenho uma configuração inicial, resolver uma equação diferencial supõe que eu tenho que ter uma condição de contorno, né, uma condição inicial, e aí se eu inicio a solução das equações de Newton, Carlos, vou pedir sua ajuda para dar o play, eu consigo visualizar essas moléculas vibrando, mexendo aí, né? O mais legal é que a partir dessa trajetória eu consigo calcular, e veja, aqui não tem 10 a 24 moléculas, aqui tem 1000 moléculas, 3000 átomos, se eu pensar na água. A partir dessa trajetória, só sabendo posições e velocidades das partículas, pensando de forma clássica, eu consigo recuperar qualquer propriedade termodinâmica ou de transporte do meu sistema. E isso é o que nos interessa como engenheiros profundamente, conseguir calcular de forma mais preditiva uma propriedade dessa, né? E aí, só para mostrar, então, isso aqui, um exemplo para hidrogênio, a gente faz simulações desse tipo e calcula, essencialmente, aqui estão todas as propriedades derivadas possíveis, então, velocidade do som, calor específico, a volume constante, pressão constante, coeficiente de expansão térmico, coeficiente de Joule-Thomson, e também propriedades de transporte, viscosidade, difusão, condutividade térmica, condutividade iônica, não no caso do hidrogênio. A gente consegue calcular tudo isso usando a simulação molecular. O que me encantou sempre foi fluidos confinados, e eu vou tentar explicar por quê. No início a gente estava muito preocupado com, bom, todos estamos, né, com as mudanças climáticas e toda essa questão de transição energética, e uma das soluções possíveis é a gente pegar o CO2 e injetá-lo em formações geológicas, reservatórios em depressão, aquíferos salinos profundos. E aí a gente queria usar, então, simulação molecular para entender como é que vai ser isso. Tem vários problemas, tá? Injetar o CO2 é uma dificuldade danada, a viscosidade dele é super baixa, ele vai para qualquer lugar, menos para onde você quer que ele vá. E aí a gente estava querendo, bom, como é que eu faço isso? E essa simulaçãozinha é super bonitinha. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho 2 minerais de calcita. Calcita é o principal mineral que forma rochas carbonáticas, que é a formação particular dos nossos reservatórios, tanto do Oriente Médio quanto do Brasil. Pré-sal, por isso que tem uma quantidade de CO2 imensa, não sei se vocês sabem, mas tem poços do pré-sal que 70% é CO2. Então, o que a Petrobras extrai é CO2, aí ela reinjeta CO2 nessas formações, e tem bastante CO2 porque é formado por rochas carbonáticas, basicamente carbonato de cálcio. Então, o que a gente fez? Olha que bonitinho. As bolinhas azuis são bolinhas que representam metano, okay? Tipo um reservatório de gás natural. E aí eu vou imaginar que eu vou injetar esse CO2 nesse reservatório, e quero saber o que vai acontecer depois que eu injetar esse CO2 lá. Carlos, posso contar com sua ajuda? Reparem que o CO2 está no meio, que são os rosinhas, né? Linear. E aí o que a gente observa no final? O CO2 migra e fica perto da parede, vocês conseguem ver ele vibrando ali, e o metano vai para o centro do poro. Esse trabalho foi super bonitinho, porque ele permitiu provar que, ao injetar CO2 nesses reservatórios, eu tenho 2 benefícios. Um, eu consigo, de fato, sequestrar o CO2 no reservatório, por causa da absorção dele seletiva nesse mineral. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma recuperação maior do gás natural que estava preso lá, que eu não conseguia extrair. Então, simultaneamente, eu tenho uma operação tipo EOR, né, Enhanced Oil Recovery, com o sequestro de CO2 fazendo isso, né? Então, essa é uma coisa super interessante. E a gente consegue quantificar isso com simulação, medir, então, quanto que eu tenho ali perto da superfície, coisa que qualquer experimentalista adoraria poder fazer, a gente com o computador consegue, né? Então a gente vai lá e mede exatamente o que a gente tem. E a gente fez isso para uma gama grande de hidrocarbonetos, né? Depois, outras coisas interessantes que a gente consegue fazer, né? Um problema que ainda tem um grande debate nessa indústria, se molhabilidade é importante ou não. A gente fez ali uma gota, um semicilindro, tá? De CO2, não tem como apontar, né, com TV, mas é basicamente um semicilindro aqui, com CO2 em volta tem água, tá? Que não dá para ver, que são pontinhos vermelhos, também num mineral de carbonato de cálcio. E eu não sei exatamente qual que é o ângulo de contato, então eu inicio com um sistema hipotético desse, e aí quando eu rodo essa trajetória, Carlos, posso contar com o seu play? O que a gente observa no final é essa situação. E aí eu consigo medir esse ângulo de contato, né? E aí, se eu avançar aqui, aquilo ali é o que é feito no experimental, e isso aqui é o que a simulação me dá. Eu estou roubando um pouco, porque isso aqui é uma nanogota e aquilo é uma microgota, mas tirando o fato de que são escalas com 10 a terceira de diferença, é pretty much nice, né? É um negócio assim, super legal. E esse aqui é um outro probleminha super interessante também, que acontece na indústria do petróleo, mas também a maior reserva de metano do mundo está armazenada dessa forma, que são hidratos de gás. Então, a água ela forma tipo um sólido e dentro dela uma moléculazinha de gás.
pode ser metano, CO2, até coisinhas um pouco maiores, né? Isso aqui é uma foto da Petrobras. Tem um perigo danado, porque para formar hidratos de gás você precisa ter água, óleo e gás. Tudo que a gente tem na exploração offshore. Isso aqui é um plug de uma tubulação. Isso pode causar acidentes super sérios. Então, existe toda uma preocupação na garantia de escoamento. Aliás, a ideia de garantia de escoamento nasceu na Petrobras, por causa desse tipo de problema. E hoje também uma das maiores reservas, não sei se vocês sabem, a briga da China com a Índia, a China com o Japão, é porque ali no chamado Mar da China tem a maior reserva de metano na forma de hidrato. Então, quem controlar essa tecnologia vai controlar potencialmente grande parte da energia que está disponível no mundo. E com simulação molecular a gente consegue ver essas coisas. Carlos, vou pedir de novo para você dar um play. Isso aqui é uma simulação de equilíbrio entre gelo e água. Então, sem hidratos aqui. A gente consegue simular a interface e a gente consegue descrever o diagrama de fases para qualquer fase de gelo, tá? Essa aqui é uma das fases, a gente vê o gelinho se formando ali, né? Super bonitinho. Se eu for para frente, aqui tem uma dissociação de um hidrato. Carlos, você pode apertar aí? Então tem um hidrato ali no meio e ele vai se dissociar ao longo do tempo. E aí forma uma bolha de metano. Então eu consigo medir isso é uma simulação computacional. Eu também consigo ver uma coisa mais legal ainda, e essa é muito exigente. São simulações de alguns meses. Porque para ver o que eu vou ver agora, que é nucleação é um processo estocástico, super difícil de formar, eu preciso de simulações de microsegundos. Microsegundos parece rápido, mas em dinâmica molecular, microsegundo é uma eternidade. E aí a gente consegue... Carlos, posso pedir também uma ajudinha? Aqui a gente vai ver, depois de muito tempo de simulação, vai formar um primeiro hidrato, e esse hidrato vai crescer. Não sei se vocês conseguem ver ali, agora ficou mais claro. Olha que bonitinho. E a gente consegue prever tanto a nucleação, medir a taxa de nucleação, que é um fenômeno dinâmico, mas também as estruturas que vão se formar com esse tipo de simulação. Muito legal, né? Estão todos convencidos de que simulação molecular é o que há para fazer, né? Só que a gente precisa de estruturas do tipo do Senapad, senão não dá para fazer nada. Legal. Outra parte que me interessa bastante, aí não é dinâmica molecular, é usando Monte Carlo. Esse foi um trabalho que a gente começou com a Universidade de Manchester e também com o pessoal da Cornell, que era na fabricação de alguns materiais, aí já em mesoescala, para fazer materiais fotônicos. E eles estavam interessados, na verdade a gente começou por outro motivo, a gente queria fazer uma equação de estado para partículas não esféricas, uma certa piração que a gente tinha ali, com uma teoria existente, e a gente começou a brincar com isso, com cilindros, com geometrias diferentes. A gente sempre simula o átomo como esférico, mas aí se eu imaginar outras partículas, eu posso imaginar outras geometrias, e aí a gente usa bastante Monte Carlo aqui para fazer isso. E aí a gente começou a brincar com cilindros, e não existia um diagrama de fases para cilindros, né? Por que raios alguém vai se interessar por um diagrama de fases de cilindros? Bom, as it turns out, colônias de vírus se formam de forma colunar. Então, entender o diagrama de fases de cilindros, por exemplo, tem uma implicação médica, né? Uma implicação de como os vírus se organizam. E a gente fez esse trabalho, desenvolveu um algoritmo para prever overlaps de cilindros, tanto para discos, e aí a gente descobriu uma região chamada cubática, que era meio, depois que você descobre, né, só tem dois tipos de problema, os triviais e os impossíveis. Né? Todo problema é impossível, depois você resolveu, é trivial. A cubática é aquela formação, tipo a gente vê um monte de moedinha que formam pilhas, assim, né? Era óbvio que se você fizesse isso com discos ia se formar, mas não era óbvio na literatura em que região isso acontecia do espaço de fases, e aí a gente conseguiu mostrar isso. E aí a gente se uniu então com o pessoal de Manchester para esses sistemas um pouquinho mais complicadinhos. Então são 4 cilindros formando tipo uma estrutura de trevo. Isso aqui são materiais, isso aqui é experimental do lado esquerdo, do lado direito são as simulações que a gente tem feito. E aí você precisa ter esse tipo de geometria, né, para formar um scaffold de onde você vai fabricar o seu material fotônico, por exemplo. E agora a gente tem trabalhado, então, usando também simulações super longas e pesadas, e aqui tem um desafio, porque dinâmica molecular escala muito bem. Então eu vou aumentando o número de cores e eu consigo aumentar a minha velocidade, grosso modo, eu sei que a plateia é altamente especializada, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? CFD, por exemplo, já não é tão escalável quanto dinâmica molecular. Mas Monte Carlo é horrível, não escala quase nada, porque a todo step que eu estou tentando fazer um movimento, eu preciso calcular a energia do sistema todo, então isso trava um pouco, é muito difícil você separar isso em diferentes núcleos, fazer comunicação. Então essas são simulações geralmente que o pessoal de supercomputadores odeiam, porque você vai usar um corzinho só por um tempão longo, né? E fazer vários desses, né? Todos estão rindo, na parte que eles sabem que eu faço isso e eles devem me odiar particularmente por fazer isso. E aí a gente tem trabalhado, então, para levantar esses diagramas de fase dessa forma. Bom, isso não poderia ser possível sem as agências de fomento, sem as empresas que colaboram, né? Teve o projeto Petrobras envolvido, agora tem um projeto grande com a Total, e eu queria mencionar que o Senapad tem sido um parceiro muito grande nesse processo. Já faz um tempo procurei o Paulo, e a gente teve uma reunião com o Maurício, com a Ana,
e eles têm me ajudado demais a especificar, né, um cluster que a gente está comprando, não é muito grande, 1.300.000, mas que vai ficar sediado aqui no Senapad, que eu acho que é o melhor dos mundos a gente conseguir fazer essa sinergia entre a universidade e o Senapad, que já tem uma estrutura absolutamente fantástica. E tem sido um processo de muito aprendizado. Primeira reunião, tomei uma certa bronca do Paulo, porque eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, e ele falou, você tem que se preocupar com isso, com isso, com isso, com aquilo, e eles têm dado uma ajuda, assim, sem eles não teria possibilidade de fazer isso. Então eu queria agradecer demais por esse processo. Aqui estão alguns colaboradores internacionais, não dá para fazer pesquisa provinciana, não existe pesquisa científica localizada, pesquisa científica internacional, não tem como, e a gente precisa, né, colaborar com vários grupos. Aqui está a foto do último churrasco do grupo, tem alguns alunos que trabalham, e, sobretudo, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Senapad, de várias formas, né? Não só porque, desde que eu cheguei, acho que quando cheguei na Unicamp em 2017, foi o primeiro projeto que eu aprovei, foi do Senapad, que já me deu uma alegria, porque a partir dali eu podia trabalhar, e é um projeto que está vigente até hoje, vai sendo renovado, e acho que tem, né, tido bastante sucesso, e não só por isso, mas porque com os cursos, por exemplo, do Senapad, eles também ajudaram muito na formação desse pessoal que trabalha no laboratório, né? Uma vez eu falei, estava numa reunião com o Maurício, com o Kiz, eu falei, acho que vocês não têm, às vezes, ideia do impacto do trabalho de vocês, né? E estava nessa reunião o Rodrigo, que é um aluno de doutorado, que hoje ele aprendeu Fortran num curso com o Kiesel, né? Fortran, veja, isso ainda existe, e graças ao Kiesel ele aprendeu, e hoje ele é engenheiro de software de Jülich, que é o maior supercomputador da Europa. Então, assim, é um impacto tremendo, a gente não consegue mensurar, né, o trabalho que o Senapad faz, também na cooperação com a formação de recursos humanos para o país e para o mundo. Então, eu queria agradecer demais ao Senapad, acho que é um momento de grande celebração para a Unicamp ter essa estrutura do Senapad aqui dentro, e acho que a gente tem que investir todos os esforços para... Eu acredito muito que a gente pode, como comunidade e os pesquisadores, fazerem criar essa sinergia da gente aumentar a capacidade computacional. A gente, pesquisador, deveria, ou em geral, bom para trazer dinheiro, então que a gente consiga colocar esses esforços no Senapad e criar um ambiente de cooperação que eu acho que é simplesmente fantástico. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, desculpa se eu me alonguei muito, e é um prazer imenso estar aqui, uma honra poder participar desse momento com o Senapad. Como eu ainda sou jovem, espero ver o de 60 anos também, antes de me aposentar. Muito obrigado. Perguntas? Agora? Qual que é o microfone da plateia? Qual que é o microfone da plateia? Cadê? Tem que apertar e segurar um pouquinho. Parabéns aí pelo trabalho. Tá ligado. Eu falo alto. Uma coisa interessante que a gente aprendeu de física básica é interface líquido, sólido, qualquer coisa, a camada limite é muito importante. Na sua simulação em nano, você tem garantia que você captura esse efeito? Sim, sim. Esse é um grave problema, por sinal. Às vezes, quando a gente começou, era meio naive. A gente punha a parede, às vezes, congelada, o que criava um extremo gradiente térmico perto da interface, e a gente começou a condenar isso. Hoje, como revisor, todo paper que vem, eu falo, você não pode colocar 0 Kelvin na parede, senão... E a gente se preocupa demais com isso. Ainda existe muita briga na literatura de como descrever essa energia superficial de forma... E hoje a gente tem usado bastante quântica para capturar, principalmente, porque a maior parte da comunidade de engenharia confia em regras de combinação. Você mistura campos de força, confia em Lorentz Berthelot e segue a vida. O que a gente tem feito hoje é pegar a parte cruzada toda via quântica, porque daí a gente acha que consegue descrever um pouquinho melhor essa, principalmente nessa interface sólido-fluido. Obrigado. Mais perguntas?